rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Era uma vez uma ilha. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos: a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria. E todos os outros sentimentos e, por fim, o amor. Mas um dia, todos os moradores daquela ilha foram avisados de que a ilha iria afundar. Todos os sentimentos então se apressaram para sair da ilha e pegaram seus barcos e saíram em partida. Mas o amor ficou, pois queria ficar um pouco mais na ilha antes que ela afundasse. Quando por fim estava quase se afogando, o amor começou a pedir ajuda. Nisso vinha a riqueza e o amor disse: "Riqueza, leve-me com você. Não posso ajudar. Amor, você está todo molhado e poderia estragar o meu barco." Então o amor pediu ajuda para a tristeza. "Tristeza, deixe-me ir com você." "Ah, amor, estou tão triste que prefiro ficar sozinha." Também passou a alegria, mas estava tão alegre que nem ouviu o amor chamar. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando uma voz lhe chamou: "Venha, amor, eu levo você." Era um velhinho, mas o amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar o seu nome. Chegando do outro lado da margem, ele perguntou à sabedoria: "Sabedoria, quem era aquele velhinho que trouxe-me até aqui?" E a sabedoria respondeu: "Era o tempo." "Mas por que só o tempo foi capaz de me trazer?" Sabedoria respondeu: "Porque só o tempo é capaz de ajudar a entender o verdadeiro sentido do amor." Com essa mensagem singela, mas tão profunda, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais uma jornada iluminativa aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, também no site do YouTube, no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos vocês possam se encontrar em paz nesse dia. Desejando que as reflexões dessa noite possam aquecer os corações, iluminar as consciências e contribuir para que haja um maior entendimento, que possam se expandir as fronteiras da nossa consciência, para vivermos e aproveitarmos a vida da melhor forma possível. Agradecendo mais uma vez a generosa companhia de todos vocês. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema que eu acho tão importante. Nós falamos muito pouco sobre isso, que tem a ver sobre jovialidade. É bem verdade que muitos de nós confundem juventude e jovialidade. Muitos de nós, com receio da passagem do tempo, buscamos artifícios e estratégias para lidar com o envelhecimento, buscando uma aparência mais jovem, mais jovial. Mas jovialidade é muito mais do que isso. Jovialidade é muito mais do que uma pele esticada, do que roupas mais jovens, que nos dão a impressão de termos menos idade do que temos. Jovialidade é algo muito maior, é algo que está relacionado com a inclinação da alma, com a forma da alma se expandir diante da vida. Há um entendimento de que jovialidade pode ser despertado em cada um de nós, porque também isso parte de uma postura íntima. Afinal de contas, quantos jovens encontram-se por aí envelhecidos? E quantos idosos, quantas pessoas de mais idade
são extremamente joviais. Então, jovialidade fala sobretudo de posturas internas, diante dos nossos posicionamentos em relação ao outro, a nós mesmos e à vida. A esse respeito, nós vamos trazer uma reflexão contida nessa mesma obra que nós trouxemos na semana passada, que é a obra chamada Segue em Harmonia, da veneranda Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aqui, Joana traz um capítulo exatamente sobre esse tema, jovialidade. E ela diz: a expressão jovialidade provém de jovem, de Jovis, Júpiter, como uma especial virtude do comportamento humano, traduzindo bem-estar, alegria de viver, amabilidade e ternura ante as dificuldades e desafios existenciais. Aqui, Joana de Ângeles já separa muito bem. Jovialidade como uma postura, uma inclinação da alma, dotada de alegria de viver, amabilidade, sensibilidade, bem-estar, voltada para uma postura diante das dificuldades e desafios existenciais. Semelhante à inocência, a jovialidade é a capacidade que permite a integração da criatura com o cosmos social, tornando-a diferente e especial. É interessante notar que as pessoas dotadas de jovialidade dificilmente passam despercebidas. São aquelas pessoas que marcam a nossa impressão e que geralmente são difíceis de serem esquecidas. E ela nos acrescenta: é uma qualidade moral que se adquire mediante a eliminação das mazelas defluentes do largo processo da evolução do espírito durante as multifárias experiências de ordem ascensional. O ser jovial é alegre, não porém ruidoso, nem portador de expressões temperamentais dos júbilos vulgares ou das condutas transtornadas daqueles que se comprazem em alegrar os outros, utilizando-se da extravagância e do ridículo. Olha só, aqui ela aponta que a jovialidade ela tem a ver com uma postura discreta. É alegre, mas não é ruidoso. E tem uma forma peculiar de se posicionar diante da vida, é uma alegria sem extravagância, sem exageros, sem futilidades. A jovialidade irradia beleza e ternura, cativa, sem palavras, e modifica o ambiente por onde se manifesta. Olha só, naturalmente nessa hora, ouvindo essas descrições, passa naturalmente na nossa mente algumas criaturas que nós conhecemos durante a vida e que tinham características parecidas e que nos fazem lembrar que realmente eram pessoas especiais, dotadas dessa jovialidade que ilumina por onde passa. Nunca se arma de censura ou se comporta com suspeita por ser espontânea e confiante. Gentil, comunica-se com facilidade, qual fosse cristalina que descendenta sem nada solicitar. No contubérnio das tribulações humanas, é comum as pessoas sentirem-se empurradas para a sombra, a exclusão ou a agressividade, a revolta, ambas geradoras de violência e de destruição. Então é natural, diz Joana, que diante da nossa convivência, que nos põe diante das tribulações humanas, é natural que nós somos às vezes estimulados, empurrados, impelidos a agirmos de forma descortês, nem sempre de uma forma tão simpática e jovial. Sendo raras as condutas de cortesia e de afabilidade, sentem-se estranhos aqueles que são dóceis e afáveis, joviais e amigos,
ocultando os sentimentos elevados com medo das reações do grupo no qual se encontram localizadas para o processo de crescimento interior. Algumas pessoas acabam diante do receio por não se sentirem confiantes em relação àqueles que as cercam, com medo de serem machucadas ou julgadas, se retraem. Às vezes são pessoas dotadas de uma capacidade de serem joviais, mas que o receio de julgamento, de sofrerem alguma consequência negativa, se retraem. Em consequência, escasseia a jovialidade entre os indivíduos na convivência social. Quando, porém, a jovialidade desponta em qualquer lugar, a paisagem torna-se iridescente, ou seja, que tem a capacidade de refletir as cores do arco-íris. Olha que bonito. As paisagens se tornam mais coloridas, mais belas, mais leves e encantadoras, diz Joana, adornada pela musicalidade do amor. A ascensão do espírito aos sublimes patamares da abnegação e do holocausto dá-se mediante os passos seguros da jovialidade. Quem a cultiva vivencia a alegria saudável e sem jaça, supera a desconfiança e as torpes acusações, os conflitos e os medos. Freud afirmava que o complexo mais difícil de ser integrado é o complexo da morte. Ele próprio sofreu-a na carne, quando da desencarnação da filha Sophie. A jovialidade, porém, vence a morte, porque sabe que a vida é indestrutível e todos avançam para a conquista da plenitude e da imortalidade. E aí nos aconselha Joana, exercita a jovialidade. Enriquece-te de pensamentos joviais e fraternos. Libera-te de suspeitas e de animosidades. Desarma-te em relação ao teu próximo e não te permitas que os teus conflitos interfiram na confiança que nele deves depositar. Há problemas de relacionamento que são mais teus do que do teu irmão, a quem transferes a responsabilidade pelo insucesso da amizade. Sempre é fácil apontar o erro do outro, pela predominância do ego doentio sobre o self, que deverá triunfar na existência. Aqui Joana nos alerta para a responsabilidade que temos em relação a analisar as nossas condutas, porque às vezes a face, a cara tonha, mal-humorada, ou o comportamento às vezes hostil, ele é muito mais uma dificuldade nossa do que do outro. Quantas vezes idealizamos determinados comportamentos do outro no campo da amizade, no campo do afeto, dos relacionamentos amorosos, e às vezes nos tornamos pessoas tristes, carrancudas, desconfiadas, quando na maioria das vezes é uma dificuldade nossa, né, na elaboração, uma imaturidade emocional, a sobreposição, né, como fala Joana, do ego em relação ao self. Não te suponhas perseguido nem invariavelmente incompreendido, somente porque não conseguiste o que desejavas. A verdadeira afeição não é aquela que connive com os disparates e exigências apresentadas, mas a que tem coragem de negar e de esclarecer sem culpa nem medo. Mediante o exercício da alegria ingênua e pura, do contato com as manifestações simples da natureza, com os gestos e ações de pessoas afetuosas, conseguirás adquirir a jovialidade. Mesmo que sejas agredido, mantém-te jovial e cândido. Não há força do mal que resista à compaixão e ao comportamento da jovialidade.
Não permitas que o morbo do pessimismo, que contamina a sociedade, encontre receptividade em ti. Imunizando-te com a jovialidade, respirarás em clima de bem-estar e impregnarás outras pessoas do prazer que sentes de viver. É um aspecto interessante que Joana nos coloca, porque quando nós temos alegria de viver e nós temos gratidão por tudo que vivemos e tudo que temos, não só aquilo que para nós apraz o coração e que é aquilo que desejamos muito que conseguimos, mas também aquilo que nos foi possível realizar ou que nos foi possível conquistar. Quando nós somos gratos, nós somos naturalmente joviais, porque somos inundados por esse sentimento de gratificação pela vida e por tudo que ela nos oferece. Assim, Joana nos diz: quando os primeiros discípulos de São Francisco visitaram o Japão, passaram a cuidar dos rancenianos, que eram odiados e massacrados sem a menor piedade. Jovialmente eles prosseguiram, operando pelos irmãos vitimados pelo terrível mal, defendia-os, limpava-os, até que os japoneses, cansados de os matar, perguntaram-lhes qual razão daquela estranha escolha. Eles responderam simplesmente: porque eles são nossos irmãos, conforme nos ensinou Jesus Cristo. Somente então passaram a falar sobre o Mestre e sobre sua doutrina. Desse modo, conquistando incontáveis filhos do império do Sol Nascente. Que coisa linda! A partir da ação abnegada dos irmãos franciscanos, que cuidavam daqueles seres alheios, estranhos, que nem eram possuidores da sua religião, o que levou aqueles japoneses a ficarem intrigados e perguntarem qual o motivo daquela atitude estranha de se colocar em risco para cuidar daqueles estranhos, portadores de doenças tão contagiosas. E eles diziam: porque são nossos irmãos. E a partir daí despertaram nos japoneses o interesse em conhecer aquele grande líder do Ocidente, o Jesus Cristo. Nunca reprocharam aqueles costumes bárbaros, nem os seus executores. Jovialmente prosseguiram no seu dever, na sua eleição de amor incondicional. A jovialidade poderá salvar o mundo moderno do fosso em que se animou. E aí conclui Joana: Jesus sempre manteve a jovialidade em todas as circunstâncias, mesmo quando acusado de maneira perversa, sem uma palavra de agressividade. O encantamento da sua jovialidade, que era praticamente desconhecida no seu tempo de brutalidade e de competição, arrastava as multidões e a impregnava do magnetismo da doçura que as harmonizava. Sempre estava nele essa irradiação penetrante de que todos necessitavam, nos gestos como nas ações. Repassados de compreensão das dificuldades alheias e dos processos afáveis para resolvê-las. Treina, então, pois, a jovialidade em pequenas ocorrências e, passo a passo, avança na sua conquista total. Bem-aventurados os joviais de Joana de Ângeles, porque serão felizes desde hoje. Assim também, pelos infinitos roteiros da imortalidade. Aqui Joana já anuncia essa grande ventura dotada naqueles seres joviais,
que possamos então exercitar cada vez mais essa jovialidade. Para isso, nós vamos complementar essa mensagem de Joana com uma outra dela, desta feita contida no livro Momentos de Saúde e Consciência. Um livro de Joana também, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco, e nesse livro ela traz uma mensagem intitulada Vida Renovada. Porque para sermos joviais é preciso repensar algumas condutas, posturas, alguns roteiros diante da vida. E nesse sentido, Joana de Ângeles nos fala nessa mensagem a respeito de uma vida renovada. E ela nos diz que a dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Manifesta-se de forma variada, obedecendo a ciclos rítmicos, com objetivos estabelecidos. Não há como evitá-la, nem sequer procrastiná-la no seu cadenciado fatalismo no rumo da perfeição. A vida renova-se sem cessar e esse fenômeno faz parte do seu processamento. O que não se renova morre, transforma-se, perturba o mecanismo existencial. Especialmente a vida humana é um dom supremo que deve ser preservada e utilizada com eficiência, dilatando-se ao máximo, a fim de recorrerem os benefícios que faculta. Emanação divina, a vida é a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda parte. Então a vida pulsante, a vida como manifestação desse psiquismo divino é a própria materialização da jovialidade. Aspirar e inundar-se dessa energia vital é ato de inteligência, aplicado à preservação de conquistas e ampliação delas. Nesse incessante fluxo de energia eclodem as possibilidades inatas do ser e ele se apercebe de glória e de alegria de viver. Para que a vida estrue em abundância em ti, faze uma cuidadosa avaliação de como te sentes, como estás e que tens conseguido. Nesse aspecto, Joana de Ângeles vai nos trazer que para a vida ser fluida na sua plenitude e intensidade, é importante que nós possamos fazer cuidadosa avaliação. É a postura autorreflexiva, é olhar para si mesmo e pensar como nós nos sentimos, como estamos e o que temos conseguido. Porque isso nos vai dar o roteiro exato se estamos indo no caminho certo. E ela diz: tem coragem para proceder a uma autoanálise consciente, responsável e enriquecedora, de forma que ao constatares os resultados negativos, te disponha ao enfrentamento revolucionário da mudança de crenças, pensamentos, hábitos, comportamentos, de tudo quanto constitua obstáculo ao teu desenvolvimento, a valorização da vida e suas realizações. Por que aqui ela nos fala sobre a coragem dessa autoanálise? Porque é natural que quando nós nos confrontamos com aspectos ou paisagens internas que não nos são agradáveis e que são frustrantes, decepcionantes, naturalmente nós buscamos atitudes escapistas. Mas é preciso olhar com coragem e, uma vez identificando os aspectos que em nós são negativos, que tenhamos a coragem e a firmeza de enfrentá-los. Por exemplo, se percebo que deixo, na maioria das vezes, a minha criança ferida falar sempre em primeiro lugar, diante de situações, por exemplo, nas quais nem sempre os meus desejos são atendidos. Quando os meus desejos não são atendidos, sou tomado de uma grande fúria, de um sentimento de que ninguém ama, ninguém me valoriza, e aí eu passo a espernear internamente.
Isso me fala dessa postura infantil, dessa criança interna magoada que quer a todo instante que seu desejo seja atendido. Mas nem sempre é possível. Às vezes o outro tem razão. E quando me coloco nessa postura flexível de observar que nem sempre eu posso ter razão, eu baixo as minhas armas. Eu me desarmo e passo a estar aberto à mudança. Isso é um passo fantástico de crescimento e naturalmente pode abrir campo para que eu desperte em mim a jovialidade. E não só isso, mas também que promova o meu crescimento. Velhos hábitos arraigados, pensamentos viciosos, vontade enfraquecida, atavismos perniciosos, ressentimentos conservados conspirarão contra o teu programa de renovação. Constatarás a necessidade de mudança, porém, todas as fixações da tua existência de Joana se sublevarão, impondo-te a restrições, adiamentos e desestímulos. Entre os muitos fatores negativos que tentarão manter-te na postura de sofrimento ou de paralisia, há o medo dos que dirão os outros, de como te verão os demais, do que te sucederá. Outros mecanismos perturbadores emergirão do inconsciente, pretendendo conservar-te no patamar em que estagias. Aqui, ela nos fala de um processo que é muito importante e que às vezes são os causadores das maiores dificuldades que temos de sair da posição em que nos encontramos. Porque toda experiência nova nos põe numa situação de insegurança. E às vezes, quando nós nos defrontamos com situações que são ameaçadoras do ego, por exemplo, o murinho da resistência começa a subir. E aí é natural que inconscientemente as defesas comecem a aparecer. E aí vem aquela sensação de medo que nos paralisa. Aí Joana nos recomenda: acreditar-se cansado, idoso, jovem, desequipado de vontade, sem força moral, incapaz de enfrentar situações novas, e cederás à tentação de permanecer como te encontres, com problemas, angústias, insatisfação e insucessos. Começa assim mesmo o teu programa, renovando as tuas velhas crenças, aquelas que te foram impostas por pessoas incapacitadas para educar-te, embora sejam generosas, embora foram generosos, com suas opiniões depreciativas, seus conceitos servis, suas previsões funestas. És capaz de superar o pessimismo e a falta de autoestima que te foram impingidos e aceitaste sem relutância. Este é o teu momento, e não mais tarde, ou nunca mais. Muda os teus pensamentos e raciocínios, direcionando-os para o êxito em que deves acreditar e empenhando-te, conseguirás. Logo depois passa a ação renovadora. Os velhos hábitos criam forte resistência e lutarão contra as tuas disposições de mudança. Trata-se de um novo programa que vivenciarás passo a passo, firmando-se a pouco e pouco até o momento dos bons resultados. Não desistas nunca de te renovares para melhor, porquanto a vida não retorna às mesmas condições, circunstâncias e tempo, embora nunca cesse de manifestar-se e oferecer ensejos. A vida é isso, esse contínuo fluxo na direção do progresso, mesmo que nós insistamos em permanecer no mesmo lugar. Haverão sempre situações que nos impulsionarão para frente,
Mas é importante que façamos a nossa parte. Aceleremos a nossa marcha. É urgente a transformação e a mudança, para que essa jovialidade se instale junto com esse desejo crescente de fazer sempre o melhor. E essa gratidão que servirá de leme em todos os momentos da vida, nos impulsionando para o sentido de aproveitá-la, de fruí-la na sua total e completa plenitude. Assim, com essa mensagem que nos estimula a jovialidade, agradeço enormemente a companhia de vocês. Essa companhia generosa e amorosa de todas as segundas-feiras aqui no canal da Rádio Brasil Espírita e também pelo site da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Sempre fazendo o nosso convite semanal, porque sabemos que pessoas novas têm chegado a cada dia para conhecer essa grade maravilhosa que a Rádio Brasil Espírita possui com seus diferentes programas, que nos fala de diferentes assuntos, que trazem diferentes obras, que nos falam de orações, de evangelho, de cultura, de arte espírita, aquelas que preenchem profundamente o nosso ser, que em tempos tão desafiadores como dissemos, nos impelem a necessidade crescente dessa busca pelo preenchimento correto da alma, de irmos na fonte certa, matarmos a nossa sede não com a água salgada, mas com a água que mata a nossa sede eternamente. Agradeço a companhia e faço esse convite, vão lá, conheçam os diferentes programas, acessem, deem seus likes, compartilhem com outras pessoas, as quais saibam que estão necessitando porque atravessam momentos de tantos desafios. Contribuam para que o Evangelho redivivo possa se expandir nos diversos cantos do mundo. Também no canto do vídeo vocês vão achar um símbolozinho do QR Code e através dele vão poder contribuir da forma que quiserem e como puderem para que esse projeto possa, por muitos e muitos anos, levar entendimento e continuar na sua missão de iluminar consciências. Gratidão mais uma vez pela companhia. Desejo que essa semana possa ser uma semana inspiradora e iluminada, sempre na companhia amorosa e generosa do Mestre Jesus, que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, jamais, em hipótese alguma, sai de perto de nós. Que Jesus nos abençoe e que a paz possa ser morada constante no coração de todos vocês. E que, se for da vontade de Deus, que semana que vem possamos estar juntos, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração, muita paz e muita luz.